Então vamos começar essa aula com o conceito de farmacocinética. A farmacocinética é o que o corpo faz com a droga. Então é um estudo que vai mostrar o comportamento dos fármacos desde quando você administra ele por qualquer via até ele ser eliminado do corpo. E ele é composto de 4 processos básicos: absorção, distribuição, metabolismo e excreção. E a gente vai ver um pouco disso relacionado aos opioides. Um pouco antes eu quero falar sobre um conceito importante, que é a curva farmacocinética, que é uma curva que mostra o comportamento de um fármaco e sua concentração plasmática desde quando ele é administrado, sobe a concentração plasmática e vai caindo ao longo do tempo. É essa área de curva cinza que você consegue ver no slide. Tem alguns conceitos importantes nessa curva que eu quero comentar com vocês. O primeiro deles é o tempo de latência que está circulado. Latência é o tempo entre a administração de uma medicação e a detecção dela no plasma. Então não é quando ela dá o pico de efeito, é quando ela começa a fazer efeito. Isso é muito diferente para as diferentes drogas e tende a ser maior por vias interais e transdérmicas quando comparadas com via venosa. Então coloquei aqui um exemplo, na verdade 3 exemplos da mesma droga e como a via pode alterar o tempo de latência. Então morfina via oral, a latência é de 15 a 60 minutos, subcutâneo 15 a 30 e EV 3 a 5 minutos, para ver como a via pode mudar bastante o tempo de latência. Um outro conceito importante é o Tmax, que é o tempo para se atingir a concentração máxima de um fármaco. Aí sim, então você administra um fármaco, o tempo de latência é quando ele começa a ser detectado no plasma, e o Tmax é o tempo que ele tem o pico de ação, a máxima concentração dele no plasma. E aí sim tem uma maior influência da via de administração do que outras variáveis. Então coloquei de novo o exemplo da morfina. Então a morfina via oral, para se atingir o pico, precisa de, em geral, 60 minutos. A morfina subcutânea 30 a 60 e a morfina EV 5 a 20 minutos. A mesma medicação, vias diferentes, mudou a curva farmacocinética. O outro conceito introdutório importante é a biodisponibilidade, ou seja, quanto por cento de um fármaco vai atingir realmente a circulação sistêmica. Quando a gente faz uma medicação EV, eu coloquei aqui no exemplo morfina EV, todo o fármaco que você fez vai para o sangue, porque ele já é injetado no sangue. Então morfina EV, biodisponibilidade 100%. Quando você usa qualquer outra via diferente da EV, essa biodisponibilidade varia, porque o medicamento ele tem que ser absorvido por qualquer via que seja e ser transportado até o sangue. Nesse processo, pode ser que você perca uma parte do medicamento. Então, por exemplo, morfina via oral, a biodisponibilidade é 20 a 30%. Por isso, se você dá um comprimido de morfina, só 20 a 30% desse comprimido é que chegam efetivamente no sangue, enquanto quando você faz EV, 100%. O último conceito introdutório é o metabolismo de primeira passagem, que é o metabolismo ou eliminação do fármaco que acontece antes dele atingir a circulação sistêmica. A gente viu um pouquinho isso na aula de anti-inflamatório quando falou do AS. Qual que é a ideia? A ideia é que quando você usa uma medicação por via enteral, qualquer via que use o intestino, essa medicação ela é absorvida pelos capilares do intestino e antes de chegar na circulação sistêmica ela passa pelo fígado, pelo sistema porta. E aí existe o metabolismo de primeira passagem, quer dizer, o fígado já tira uma parte dessa medicação de circulação antes dela atingir a circulação sistêmica e causar o efeito desejado, no caso dos opioides, a analgesia. Então isso funciona para todos os fármacos que usam vias interais. Outras vias de eliminação ou reduzem ou eliminam o metabolismo de primeira passagem. Por exemplo, se você faz EV ou transdérmico, a droga já é absorvida ou direto EV ou direto pela pele e já atinge a circulação sistêmica sem passar pelo fígado. Isso evita metabolismo de primeira passagem. Assim como outras formulações, por exemplo, sublingual. A gente vai ver um pouquinho das vias de administração mais para frente. A ideia agora da introdução é entender esses 4 conceitos principais. Então vamos começar falando sobre o primeiro processo da farmacocinética, que é a absorção. A absorção é o processo que vai desde você administrar uma droga por qualquer via, até essa droga atingir a circulação sistêmica. E essa é a fase da farmacocinética que mais é influenciada pela via de administração, por isso a gente vai colocar várias vias diferentes falando da sua absorção. Vamos lá. Vamos começar com a via transdérmica. Na via transdérmica, um adesivo transdérmico, você cola um adesivo, em geral numa região que o paciente consiga alcançar, com poucos pelos, que não vai atrapalhar a absorção do fármaco. Você cola um adesivo na pele, esse adesivo libera a medicação, no caso o opioide,
que vai se difundir pelas camadas da pele até a microcirculação local e vai atingir direto a corrente sanguínea. É um método de administração de medicação muito bom, mas tem os seus limitantes. A permeabilidade da pele é o principal limitante que influencia. Então, se você tem uma pele mais ou menos permeável, influencia um pouco na absorção do fármaco transdérmico. O fluxo sanguíneo da pele, quer dizer, se o paciente está em choque ou não influencia tanto. O que é o mais importante para a clínica, que a gente vê bastante na prática, é colocar que a hipertermia, situações de aumento de temperatura, podem aumentar em até 3 vezes a absorção de um fármaco transdérmico. Então, se um paciente está usando um adesivo transdérmico, por exemplo, buprenorfina ou fentanil, está colado um adesivo transdérmico, e ele vai fazer exposição prolongada ao sol, por exemplo, numa praia ou numa sauna muito quente por muito tempo, isso pode aumentar a concentração de opioide e levar até a intoxicação. É um cuidado que você tem que ter com adesivos de opioide. Eu coloquei aqui os 2 fármacos que tem disponíveis em adesivos transdérmicos hoje no Brasil. Então a gente tem o adesivo de fentanil. Fentanil é 100 vezes mais potente que a morfina. Ele pode ser usado em doses iniciais de 12,5 a 25 microgramas hora. E o adesivo de buprenorfina, ele é 60 a 100 vezes mais potente que a morfina e a dose inicial varia entre 5 e 35 microgramas hora. Tem outras diferenças interessantes sobre eles. O adesivo de fentanil, ele tem o início de ação em 1 a 2 horas, então ele fica detectável no plasma em 1 a 2 horas. Então quando você cola o adesivo de fentanil, ele vai começar a fazer efeito nesse tempo e vai ter um bom efeito analgésico com 6, 8 horas. O equilíbrio, ou seja, quando você pode julgar se a dose está adequada ou não, ou quando ele atinge o máximo do efeito dele, é de 12 a 24 horas. E a gente troca a cada 3 dias. Então você cola o adesivo de fentanil, depois de 24 horas você pode julgar se aquela dose é boa, se você quer aumentar. E se o paciente fica bem com o adesivo de fentanil, ele troca a cada 3 dias. Importante trocar também o local em que o adesivo é aplicado. Para o adesivo de buprenorfina, o início de ação é entre 12 e 24 horas, então um pouco mais estendido, e ele atinge o equilíbrio em até 3 dias. Se você cola um adesivo de buprenorfina, você só vai julgar se a dose está boa ou se você precisa aumentar depois de 3 dias. E a gente tem 2 adesivos hoje em dia no mercado, vamos falar mais sobre isso em outra aula, mas um deles a gente troca a cada 7 dias, então uma vez por semana, e o outro é trocado a cada 3 dias e meio, ou seja, você cola o adesivo toda segunda de manhã e quinta à tarde, por exemplo, ou toda terça de manhã e sexta à tarde. Um exemplo. Falando agora do trato gastrointestinal, outra via de administração para a fase de absorção, o trato gastrointestinal é onde ocorrem as maiores alterações de biodisponibilidade, na maioria das vezes por causa de metabolismo de primeira passagem. Biodisponibilidade a gente já viu, é o quanto da droga é absorvida pelo corpo e chega na circulação sistêmica. E metabolismo de primeira passagem a gente já viu, é quanto desse fármaco é retirado pelo fígado antes de chegar na circulação sistêmica. Então por isso são conceitos importantes para a via trato gastrointestinal. Eu coloquei aqui no slide exemplos de medicações que têm uma alta biodisponibilidade, quer dizer, mesmo usando por via intestinal, não existe uma retirada grande de medicação comparada com a via EV, por exemplo, o tramadol. E existem medicações que têm uma biodisponibilidade muito baixa, ou seja, você usar EV e via oral, a mesma dose, tem uma diferença muito significativa. Por exemplo, a morfina. Esses conceitos de biodisponibilidade são os principais que a gente leva em conta quando se calcula a equipotência de opioides. Então, no mesmo opioide, você usar via oral ou EV, às vezes a tabela de conversão de opioide que você tem muda a dose de VO para EV, por causa da biodisponibilidade. Formulações do trato gastrointestinal podem ser de liberação rápida, que são a maioria dos comprimidos de opioide que a gente tem, morfina, tramadol, codeína, vários outros opioides, mas existem também formulações de liberação controlada. Para que elas servem? São formulações que existem de drogas com posologia frequente. Então são medicações que você teoricamente teria que usar de 2 em 2 horas, ou de 4 em 4 horas, ou de 6 em 6 horas. Tomar vários comprimidos ao dia. Existem formulações que você pega esses comprimidos e coloca numa certa tecnologia que predispõe liberação gradual. Então, uma medicação é liberada a cada 12, é liberada continuamente e é usada a cada 8 em 8 horas, ou 12 em 12 horas, ou uma vez ao dia.
Isso faz com que o paciente tenha que usar menos comprimidos ao longo do dia, facilitando a adesão dele ao tratamento. Então, provavelmente deixando ele mais confortável. Isso é muito bom, só que tem também as suas desvantagens. Em geral, esses comprimidos eles não podem ser partidos, mastigados ou dissolvidos, por causa do risco de intoxicação. Imagina que você pega uma quantidade maior de opioide e coloca num comprimido que é para ser liberado ao longo de 12 horas. Se você parte o comprimido, pode ser que o paciente receba toda aquela dose de uma vez e intoxique, dependendo de qual medicação for. Por isso, então, talvez não seja a medicação ideal para pacientes que estão usando, por exemplo, sonda nasogástrica, que você vai ter que macerar ou partir o comprimido, ou pacientes que têm que usar doses muito fracionadas, que você tem que partir mesmo usando via oral, e tem que ter esse cuidado. Existem algumas formulações mais novas de liberação controlada ou cronogramada que existem mecanismos de inativação. Por exemplo, a oxicodona no Brasil, se ela for partida, os comprimidos mais novos já têm como se inativar e evitar que o paciente intoxique. Mas são a minoria dos comprimidos de liberação controlada que tem essa tecnologia. A maior parte deles você tem que tomar esse cuidado, tem que ingerir o comprimido todo. Qual que é a vantagem, então, de eu passar uma formulação de liberação controlada em relação a uma liberação imediata? A medicação de liberação imediata funciona como essa curva azul do gráfico. Quando você administra uma medicação, a taxa de opioide no sangue vai subindo ao longo do tempo até atingir níveis muito altos. Talvez o paciente tenha até efeitos adversos. Depois, com o tempo, ela vai caindo, até que você usa o comprimido de novo e ela volta a subir. E pode novamente ter efeitos adversos. Quando ela volta a cair, pode ser que o paciente ainda tenha dor antes da próxima medicação. As medicações de liberação controlada, elas dão um nível plasmático mais estável, elas se comportam como essa curva vermelha no gráfico, em que o paciente toma uma cápsula e ela vai liberando medicação aos poucos, de forma contínua, para manter sempre o paciente numa faixa analgésica, com menos efeitos colaterais e menos analgesia inadequada, desde que você acerte a dose adequadamente. Isso leva a menos efeitos adversos, tem bastante evidência sobre isso, principalmente no sistema nervoso central, reduzindo também o potencial de abuso de opioide e de mau uso dessas medicações. Hoje em dia, as medicações de liberação controlada disponíveis no mercado brasileiro são a de morfina, que pode durar de 8 a 24 horas, um comprimido, o tramadol, que é para ser feito de 12 a 12 horas, e a oxicodona, que na verdade tem uma liberação cronogramada. 38% da dose de oxicodona é liberada bem rápido, 37 minutos, e 62% é de liberação controlada ao longo das próximas 6 a 7 horas. Uma outra via importante é a via subcutânea e intramuscular. Normalmente a gente compara um fármaco injetado subcutâneo ou intramuscular com um fármaco EV, porque são vias de indicações similares. A taxa de absorção subcutânea e intramuscular ela é menor quando comparada a EV. Claro, na EV você injeta direto na veia do paciente, a absorção é imediata. E na via subcutânea e intramuscular, o paciente precisa que o fármaco seja absorvido pelo músculo, absorvido pela gordura e chegue até a circulação sistêmica. Então, quais seriam as vantagens de se administrar um fármaco subcutâneo ou intramuscular? Quando você faz isso, os opioides têm um comportamento similares às curvas vermelha e verde nesse gráfico. Então dá para ver que o nível plasmático de opioide demora um pouquinho mais para subir e chega a níveis de pico de opioide menores do que quando comparado com o opioide EV, que seria a curva amarela no gráfico. Isso faz com que o paciente tenha menos efeitos colaterais e também um menor potencial de abuso. É muito comum um médico de dor, por exemplo, ter que passar resgate para um paciente que tem um alto potencial de abuso, prescrever o resgate subcutâneo. É por isso, reduz um pouco o potencial de abuso e reduz o pico plasmático de opioide. Seria ótimo, então, e a gente passaria resgate subcutâneo ou intramuscular para todo mundo, mas quais são as desvantagens? As desvantagens é que é bastante desconfortável. Toda vez que o paciente vai receber um resgate subcutâneo ou IM, ele precisa tomar uma injeção que nem sempre é indolor, às vezes é um pouco até dolorida. Existem acessos próprios, por exemplo, para subcutâneo, que é a hipodermóclise. Mesmo com hipodermóclise, o paciente tem algum desconforto quando recebe medicação por essa via, comparado, por exemplo, com a via V, que o desconforto é mínimo. Além disso, além do desconforto que essas duas vias podem gerar, também tem que se considerar a absorção errática da droga. O que é isso? Quando a medicação é feita EV ou via oral, existem diversos estudos mostrando quanto tempo elas demoram para chegar até o plasma, como é o efeito delas. Quando é subcutâneo ou intramuscular,
Esses estudos são mais difíceis e dependem um pouco mais da constituição física de cada paciente. Então, apesar de ter essas vantagens que a gente comentou antes, a absorção dela é um pouco diferente, não dá para se prever muito, e isso faz com que ela seja pouco usada na prática clínica. Mas pode ser uma opção, principalmente para os pacientes com risco de abuso. Outra via importante é a via retal, e um dos fatores que influenciam a absorção mais importantes é o local de aplicação, se você vai aplicar no reto superior ou no reto inferior. Existem outros fatores que influenciam a absorção também, como hidratação, pH ou outras disfunções da mucosa local, mas eu quero comentar um pouco sobre o local de aplicação. Algumas formulações, alguns comprimidos via oral podem ser usados também via retal, mas existem formulações específicas para isso, principalmente por uma questão importante que a gente vai comentar agora. Em geral, as veias do reto distal, ou seja, as veias retais inferiores, elas drenam para a circulação sistêmica. Toda medicação que é absorvida pelo reto distal, então, vai direto para a circulação sistêmica sem passar pelo fígado, ou seja, sem metabolismo de primeira passagem. As veias do reto proximal, ou seja, as veias retais superiores, elas drenam para o sistema porta, ou seja, toda medicação absorvida pelo reto proximal vai passar pelo fígado e sofrer metabolismo de primeira passagem. Isso pode parecer até meio rodapé de livro estudar isso, mas eu quero colocar um exemplo. Você tem que ter cuidado ao trocar de via oral para via retal, principalmente os profissionais de saúde que trabalham com criança. A biodisponibilidade da morfina via oral a gente já viu, é em torno de 30%. A biodisponibilidade da morfina no reto proximal, que é quando a gente usa a morfina por sondas ou supositórios mais longos, é de 25% a 30%, um pouco similar à morfina via oral. Dá para você trabalhar com doses muito similares. Agora, a morfina no reto distal tem uma biodisponibilidade de quase 50%, então é muito variável. Dependendo se você for colocar o comprimido de morfina, o supositório de morfina no reto proximal ou distal, pode alterar muito a biodisponibilidade. Então é importante que isso esteja descrito adequadamente na prescrição e que não haja dúvidas de aonde exatamente que é para colocar uma medicação via retal num paciente, principalmente crianças, que essa diferença se dá em alguns centímetros de distância no reto. A gente falou muito sobre absorção e diversas vias de administração de opioides e sua influência na absorção. Os outros processos, a distribuição, a metabolismo e a eliminação, são menos dependentes da via e a gente vai focar mais nos fármacos opioides do que como ele foi administrado. Por quê? Porque a distribuição começa desde que o opioide atingiu a circulação sistêmica, então toda absorção já não é considerada aqui, até ele chegar no sítio efetor, que no caso dos opioides é principalmente o sistema nervoso central. Então a distribuição ela é pouco dependente da via de administração. O que influencia muito é a constituição do paciente, então a porcentagem corporal de gordura e água, quanto de proteína que o paciente tem, e a idade. Na verdade, a idade vai influenciar também na gordura, na distribuição de água, seria um misto dos dois fatores de mudança acima. A gente poderia comentar bastante coisa sobre a distribuição, mas o que eu acho muito importante para relacionar com o uso de opioides é um conceito de ligação a proteínas. Todas as medicações que você ingere, elas podem ser mais ou menos ligadas a proteínas. O que acontece? Parte da medicação que você usa, isso para qualquer fármaco, parte dela é ligada à proteína e tem uma ação limitada ou não funciona. Parte dela fica como fármaco livre. E aí esse fármaco sim é que funciona. Então dependendo da capacidade, da afinidade de um fármaco ligar com proteína, ele pode se ligar mais à proteína e sobrar menos fármaco livre, que vai fazer a sua ação, ou ligar menos à proteína e sobrar muito fármaco livre. As principais proteínas são albuminas, globulinas e alfa-1 fetoproteína pros opioides. Eu coloquei na tabelinha aqui do lado. As proteínas e a porcentagem de ligação proteica. Isso na prática clínica não tem muita influência, as pessoas não pensam muito na ligação proteica dos opioides na prática clínica. É uma coisa mais de dado laboratorial e para depois calcular a potência relativa dos opioides. Mas tem uma coisa que influencia muito na prática sobre isso que eu queria colocar, que se os opioides eles têm alta ligação proteica, então, por exemplo, um paciente que esteja usando buprenorfina, metadona, fentanil, que estão aqui na lista como opioides de alta ligação proteica, se ele tem hipoproteinemia, se abaixa a proteína no sangue dele, aumenta o número de fármaco livre. Faz sentido?
Então, o fármaco que era muito ligado à proteína, como tem pouca proteína disponível, ele vai ficar mais livre. Então, ele vai agir mais, ele vai ter maior potência de ação. Isso é muito comum, por exemplo, em um paciente com câncer, ficar hipoproteico, ou paciente com alterações hepáticas, começa a perder muita proteína, um opioide que tinha um efeito adequado para ele pode intoxicar esse paciente. Ou se você for começar um opioide para um paciente com pouca proteína, é interessante que você comece em doses bem mais baixas e titule bem devagarzinho. Vamos falar agora sobre o terceiro processo da farmacocinética, que é o metabolismo. Então aqui o fármaco já foi absorvido no processo de absorção, já chegou no sítio efetor, já fez o seu efeito analgésico e até efeitos colaterais, que a gente viu na última aula. E agora o que nós vamos falar é sobre o metabolismo, quer dizer, a transformação do fármaco para depois ser eliminado. A maioria dos opioides é metabolizada no fígado, com exceção de um opioide usado na anestesia, que é o remifentanil. Mas a maioria dos opioides, então, é transformado em metabólitos ativos ou inativos no fígado, para depois poder ser eliminado, tanto pela bile quanto pela urina. Essa transformação de metabolismo no fígado explica boa parte das interações medicamentosas e algumas variações dos resultados analgésicos, dependendo se a pessoa tem uma alta ou baixa capacidade de metabolizar o opioide. A maior parte desses opioides é metabolizada por enzimas do citocromo P450. A gente já falou dele nesse módulo, realmente é um citocromo responsável por metabolizar muitas medicações. E realmente a maior parte das interações medicamentosas são com outros fármacos que interagem com o citocromo P450. Eu coloquei aqui duas tabelas, o objetivo não é decorar, mas ver a importância de pesquisar efeitos adversos e de medicações associadas, de algumas medicações que são inibidores do P450, ou seja, aumentam o efeito de um opioide usado, e medicações que são indutores do P450, ou seja, reduzem o efeito do opioide utilizado. Se você está na prática, sempre prescrevendo, administrando opioide, você vai acabar lembrando de algumas medicações mais usadas, mas a ideia é que sempre que você tenha contato com um paciente, principalmente com altas doses de opioide, com uma medicação que você não sabe se interage ou não, vale a pena pesquisar, tem diversos sites gratuitos na internet que conseguem mostrar essa alteração para você. Na prática clínica, a importância do metabolismo, além de você ficar atento para interações medicamentosas, é você ficar atento para o paciente que tem insuficiência hepática. Então, todos os opioides têm um risco de acumular em casos de disfunção do metabolismo, disfunção hepática para a maioria dos opioides. Então, nenhum opioide é 100% seguro para insuficiência hepática num cenário de tratamento de dor. O que a gente tem são alguns opioides que têm uma alta reserva de metabolismo, ou seja, você precisa perder muito da função hepática antes de fazer diferença no metabolismo desse opioide, e alguns opioides com metabolismo extrahepático, que também são metabolizados em outros lugares, principalmente no intestino. Para pacientes então com insuficiência hepática, normalmente a gente usa morfina ou fentanil, que são os opioides mais seguros para insuficiência hepática, principalmente o fentanil, por causa dessas características que eu falei de metabolismo. Vamos então para o último processo da farmacocinética, que é o processo de eliminação. Então o fármaco já foi absorvido, já foi distribuído até o seu sítio efetor, já foi metabolizado e agora ele vai sair do corpo, vai ser eliminado. Normalmente os opioides têm eliminação renal, os subprodutos do metabolismo dele, que são metabolizados no fígado, o que sobra desse metabolismo é eliminado pelo rim. Existem poucas exceções, no Brasil a gente tem disponível metadona, buprenorfina, que tem eliminação biliar maior do que 50%, e no Brasil a gente não tem disponível a hidrocodona. Então a maioria dos opioides tem eliminação renal. Por que isso é importante? É importante você analisar os subprodutos do metabolismo de cada opioide. Alguns opioides têm o seu efeito clínico importante e depois que são metabolizados, os seus metabólitos, aquilo que sobrou do metabolismo, ainda tem efeito clínico importante. Então, se isso não for eliminado de forma adequada, o paciente pode intoxicar. Isso acontece muito nos pacientes com insuficiência renal. Os pacientes que têm insuficiência renal podem intoxicar com opioides que têm o seu metabólito ativo, metabólito com ação opioide. E a maioria dos opioides tem metabólitos ativos. Os opioides que são mais seguros para insuficiência renal são os que não têm esse metabólito ativo que eu coloquei aqui no slide, são fentanil e metadona. Um outro dado interessante é que a buprenorfina tem sim um metabólito ativo, que é a norbuprenorfina,
mas que é um metabólito ativo muito fraco. Então já começaram a sair pesquisas com o uso de buprenorfina para pacientes dialíticos e com insuficiência renal grave, que mostram que não aumenta significativamente a chance de efeitos colaterais e depressão respiratória. Então talvez recentemente tenha sido acrescentada também a buprenorfina nessa lista. Um paciente com insuficiência renal, os opioides mais seguros, fentanil, metadona e buprenorfina. Concluindo, o estudo da farmacocinética dos opioides, de qualquer outro fármaco, pode ser um pouco denso, pesado, mas é muito importante para você saber indicar o melhor opioide pela melhor via para o melhor paciente, a depender de cada caso. E também é importante quando se lançam novos opioides. A indústria farmacêutica está sempre lançando novas opções de tratamento para dor. Por exemplo, tapentadol, hidromorfona, hidrocodona, são medicamentos que não tem no Brasil ou estão sendo lançados agora. Se você entender o princípio de farmacocinética, você consegue estudar essas medicações sem maiores problemas. Existem também novas vias de administração, sublingual, intranasal, que já estão disponíveis em outros países e que ainda não estão disponíveis no Brasil. E se você entender os conceitos de farmacocinética, principalmente na absorção, você consegue entender a bula ou uma outra forma de usar essa medicação de forma coerente. É isso, até a próxima aula.